Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende, tudo bem com vocês? Tô demorando um pouco para fazer vídeo, tô voltando devagar aí, né? Mas vamos lá. O vídeo de hoje é o seguinte, eu estava conversando há algum tempo aí atrás com os crentes aí e resolvi perguntar para eles só para ver até onde eles tinham conhecimento de alguma coisa, né? Então eu perguntei para um deles assim, a Bíblia fala de um tal de Enoque que foi arrebatado. Eu perguntei para o crente, para onde ele foi levado? Né? Lá. E para que ele foi levado também, né? Aí eles só conheciam uma passagem que era de Gênesis, o outro lembrou que existia em Hebreus, né? E de fato, na Bíblia, conhece, só fala dele em duas passagens, Gênesis e Hebreu. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus e e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. 5:24 só fala isso e acabou, fim de papo, foda-se. Né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, fala, né, que pela fé Enoque foi levado simplesmente sem ver a morte, né? Foi arrebatado sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Mais ou menos isso. E para quê? Os crentes sabiam responder. Para quê? Aí ele fala, para viver lá junto de Deus. Ah, porque Deus queria ele junto. Eu falei para eles, perguntei para eles, vocês já leram o livro de Enoque? Tem livro de Enoque? Existe o livro de Enoque. Vocês não sabem por que Deus queria ele, que é um cara, pelo visto, tão especial, né? Por que Deus queria Enoque junto dele? Eles não sabiam. Eu falei, como que foi esse arrebatamento? Ah, a carruagem de fogo desceu do céu e arrebatou ele. Eu pensei assim e perguntei, vem cá. Enoque estava andando, vamos dizer assim, ele estava andando em algum lugar e do céu por trás dele veio uma carruagem de fogo, deu um rasante, seja lá quem for que estivesse dentro lá, catou Enoque e já levou para o céu e foda-se. Não sabiam responder. Aí eu tive que falar para eles, bom, no livro de Enoque está escrito que Enoque estava na casa dele. Enoque devia morar num povoado bem pequenininho, onde tinha lá o ferreiro, o carpinteiro, o agricultor, o pastor, as pastoras, as donas de casa, enfim, aquela vidinha de interior do Rio Grande do Sul, interior da Bahia, sabe? Aquele povinho, aquele vilarejo, povoadozinho pequenininho, onde cada um está lá tocando a sua vida. E, de repente, o acontecimento do século para eles. Uma tal carruagem de fogo, né? E vamos lembrar que carruagem de fogo, tem que lembrar que esses homens, segundo a narrativa, né, dessa história, que foi escrita há milhares e milhares de anos atrás, tratava-se de um povo primitivo, da idade do bronze. Eles não tinham vocabulário para descrever aquilo que eles estavam vendo, sabe? Dizer, era para definir aquilo que eles estavam vendo. Então, eles tinham que fazer um relacionamento, tinham que relacionar aquilo que eles estavam vendo com algo que eles conheciam na terra deles ali, no mundinho deles ali. Aquele negócio tinha gente dentro, então era uma tipo de uma carruagem que voava e soltava fogo. Por isso, carruagem de fogo, porque transportavam supostamente pessoas dentro, né? Descia do céu soltando fogo por alguma parte ali. Então, carruagem de fogo. E se fosse nos dias de hoje? O que a gente diria? Se a gente visse algo desse tipo descendo perto da sua casa.
Então vamos lá. Essa carruagem de fogo desceu ali no meio do povoado, imagina, acontecimento do milênio para eles. E esses anjos, vamos dizer assim, como está escrito na Bíblia, esses anjos desceram, tá? E foram na casa de Enoque. E não pediram licença, não chamaram Enoque, sabe? Ô, seu Enoque, dá licença, out de casa. Ô, menino, vai chamar o seu Enoque ali, você conhece ele? Ah, é seu pai? Chame ele lá, fala que ele tem nós somos anjos de Deus, né? Tem que pedir licença aí para entrar aí. Pode ser? Não. Na Bíblia fala que, né, relata que Enoque estava no quarto dele, quando ele olhou, os anjos já estavam lá dentro da casa dele. Tipo polícia entrando na casa de pobre, sabe? Sem mandato, sem porra nenhuma. Entra. Foda-se. E com toda a educação do mundo, eles falaram: aí, Enoque, se despede da família aí que Deus está chamando você. Ah, mas pra quê? Pra que ele tá chamando você? Não interessa. E ó, vamos rapidinho aí, se despede logo aí, porque é o seguinte: eu quero assistir a Netflix e o parceiro aqui tem que fazer um treinamento na Smart Fit aí. Ele tem que treinar perna hoje. E não fique entre um homem que quer treinar perna, um treinamento de perna, atrasando a vida dele, não. O último que tentou fazer isso aí levou um tiro e morreu. Ficava atrapalhando o treino de perna do cidadão aí, então o cara fica bem nervoso. E Enoque se despediu da família dele ali. E lá fora, povo aglomerado. Porque imagine, você, que está me assistindo aí. Você está na sua casa, ali, na sua casa, na sua rua ali, e de repente você vê ali que no campinho, no terreno baldio ali da sua casa, ali pertinho, desceu um helicóptero. Porra, para vocês, para nós, que mora na periferia, um helicóptero, seja lá qual for, descer no campinho de futebol, no terreno baldio, acontecimento do século, por que aquele helicóptero desceu ali, né? A mesma coisa, porque aquela carruagem de fogo desceu, todo mundo tá olhando. Imagina o cara parar a réplica do Batmóvel perto da sua casa. Vai juntar gente, curiosos, né? Homens, mulheres, crianças, mulheres grávidas, idosos, criança grávida com a mãe no colo, e juntar a turma lá. Tudo curioso. E esses anjos, com toda a educação do mundo, foram então, dá licença aí, sai daí, dá licença que estamos entrando, dá licença que estamos entrando aí. Pega o Enoque, joga lá dentro, entra na carruagem de fogo e, vamos dizer assim, deu a partida. Segundo a Bíblia, aquelas pessoas que estavam ali como curiosos foram incineradas. Mulheres, crianças, mulheres grávidas e idosos foram incinerados pelo fogo que saiu da carruagem de fogo. Eles cagaram, os anjos cagaram para aquelas pessoas que estavam ali. Nem ligaram, foda-se. Você vê? Então, aquelas historinhas que pastor prega nas igrejas e naqueles filminhos gospel, que os anjos aparecem em forma de pessoas bondosas. Historinha para boi dormir, tá? É tipo, como eu disse, é tipo polícia entrando na casa de pobre. Bom, aí deu a partida, Enoque foi lá para o céu. Enoque narra aquilo que ele estava vendo durante a sua viagem até o céu, né? E curtando um pouco, Enoque vai chegando perto daquilo que ele chama como mansão celestial ou palácio celestial. Carruagem de fogo é porque ele tinha que relacionar aquilo que ele estava vendo com aquilo que ele conhecia na Terra para ele poder descrever. Palácio ou mansão celestial é o que ele chamou vamos dizer, aquela propriedade, vamos dizer assim, né, habitacional. Só um minutinho, só, peraí. Então, aquela propriedade habitacional que ele estava vendo ali no céu, né, ele
chama de palácio porque ele tinha que relacionar o que ele estava vendo com aquilo que ele conhecia. Então ele chama de mansão ou palácio celestial, como você quiser. E a carruagem de fogo entra nessa mansão celestial. Descem da carruagem e vão se dirigindo ao que ele chama de salão de toda a glória. Depois ele vê o trono de toda a glória. E o Senhor de toda a glória sentado no trono. E ao seu lado direito estava o anjo conselheiro. Eu vou convidar vocês a fazer um joguinho de palavras. Vamos mudar carruagens de fogo para nave espacial. Daria certo, não daria? Os anjos, na Bíblia, Enoque descreve eles que os rostos deles, era resplandecente de tal maneira que não dava para ver suas fisionomias. E usavam vestes brancas, e as suas mãos eram brancas iguais às vestes, e suas asas eram douradas. Rosto que resplandecia que não dava para ver a fisionomia. Que tal capacete com viseira espelhada? Suas vestes eram brancas e suas mãos eram brancas iguais às vestes. Que tal macacão espacial? Suas asas eram douradas. Depois dá um Google aí e procura fotos, até antigas, da década de 70, de foguetes nas costas de astronautas. Bom, vamos parar aí. Aí ele fala, salão de toda a glória. Que tal palácio celestial, mansão celestial? Que tal nave-mãe? Salão de toda a glória. Que tal sala de controle? O trono de toda a glória. Cadeira de comando. O Senhor de toda a glória. Capitão Kirk. E ao seu lado direito, um anjo conselheiro. Senhor Spock. Dá para fazer uma brincadeira, né? Agora vamos entrar numa outra coisinha aí. Por que Deus, que é um ser eterno, criador de tudo, das galáxias, dos planetas, de tudo, um ser eterno, que tem a sabedoria pica das galáxias, ia criar para ele cria para ele um anjo para dar conselho para ele, para receber conselhos desse ser que ele mesmo criou. Não é estranho? Não fica estranho? Mais estranho é isso ainda. Está na Bíblia, no livro de Enoque. Deus olha para Enoque e fala, puta que pariu. Pega o Enoque aí, ó, e leva ele para se limpar e se purificar. E dê outras vestes para ele, para que ele fique igual aos outros. O puta que pariu é por minha conta. Mas, mais ou menos isso. Deus manda que os anjos levem Enoque para tomar banho e se desinfetar e trocar de roupa para ficar igual aos outros. Bom, vamos lá. Por que a gente toma banho? Porque você, cristão, toma banho. Por que você, cristão, quando chega na sua casa, passa álcool gel nas mãos, né? Principalmente na pandemia, né? Eu sei que talvez muitos de vocês que votaram em Bolsonaro, muitos de vocês aí não fizeram nada disso, né? Nem tomaram vacina. Mas veja só, para que a gente toma banho? Principalmente para higienizar o nosso corpo e tirar possíveis
vírus, bactérias que estão no externo do nosso corpo, para a gente não ficar doente. A gente passa álcool gel na mão para desinfetar as mãos, né? Então ele queria que ele simplesmente, esse Deus eterno, criador de tudo, ficou com medo de pegar algum vírus de Enoque. Ele ficou com medo de pegar um vírus que ele mesmo criou. Ele é o criador de tudo, né? Então ele criou o vírus, o mosquito da dengue. Então esse Deus ficou com medo de pegar um vírus de Enoque. E falou para Enoque que trocasse de roupa, vestisse vestes, para ficar igual aos outros que estavam ali. Quando você entra para trabalhar numa firma, o que te dão para você usar em vez da sua própria roupa? Uma coisa chamada uniforme. O uniforme serve para quê? Para você ficar uniforme com os outros. Ou seja, igual aos outros. Uniforme. Uniforme. Agora vem uma coisa. Você sabe para quê que Deus queria Enoque lá? Ele queria Enoque para escrever livros. Que Enoque registrasse em livros tudo que ele viu e tudo que Deus ia dizer para ele. Para, olha só, ficar registrado na biblioteca celestial, para que futuras gerações viessem a ter conhecimento. Vamos usar um pouquinho o raciocínio aqui. Vamos ver você aí que já é avô, tá para ser bisavô, você olha que é avó, você que é pai, você resolve escrever um livro de memórias. E por que nós escrevemos, às vezes, né? Tem quem tem vontade aí de escrever um livro de memórias. Para as futuras gerações da sua família saber quem foi você. Talvez seu tataraneto, seu bisneto, tataraneto, saber quem foi você. Né? Saber das suas aventuras, da sua vida, dos seus erros e acertos na vida, para ele conhecer a sua história. Por que o ser humano faz isso? Escrever livros de memória, gravar vídeos hoje em dia, né? Usa o raciocínio um pouquinho. Conseguiu? Bom, se não conseguiu ainda, eu vou te dizer. Porque nós morremos. Mas se Deus é eterno e tem a sabedoria pica das galáxias, para que ele ia pedir para Enoque escrever livros de memórias? Será que esse Deus era realmente eterno? O que eu estou falando para vocês está no livro de Enoque. Interessante, né? Talvez esse Deus de vocês, se um dia vier, porque isso que eu estou falando são mitologias, tá? São mitologias, mas é bem interessante. Vamos dizer, se esse Deus de Enoque existiu, se o próprio Enoque existiu, vamos ver que esse seu Deus que arrebatou Enoque já morreu há muito tempo. E ele era de carne e osso. Tanto que pediu para Enoque escrever um livro de memória. E ao todo, se eu não me engano, Enoque escreveu 365 livros. Tá? E Enoque, ao contrário da Bíblia que vocês conhecem aí, nessas duas passagens, Gênesis e Hebreus, Enoque chegou a voltar para a terra e rever a família dele. Tá? E depois parece que ele voltou para lá de novo. Então fica aí essa história de Enoque, tá? E fica-se essa coisa para pensar. Será que esse Deus realmente era um ser divino? Ou será que era um ser de carne e osso? Até o próximo vídeo. Se você gostou, você dá um like. Se você não gostou, tanto faz para mim.
Se gostou, compartilha. Se não gostou, não compartilha, tá? E até a próxima aí, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.